Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Casagrande tem 63 anos de idade, é engenheiro florestal e está em seu terceiro mandato como governador do Espírito Santo. Antes foi senador e deputado federal. É filiado ao PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro. Governador, muito obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. Obrigado a você, Guilherme. É alegria estar com você e com quem está nos acompanhando. E agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 21 de agosto de 2024. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando: governador, no ranking de competitividade dos estados de 2024, o Espírito Santo teve maior salto, evoluiu 4 posições, passando da 10ª para a 6ª posição. O que explica esse avanço? Bem, Guilherme, primeiro, a alegria de a gente poder ter avançado, o estado que mais avançou no ranking de competitividade, e avançamos já estando entre os 10, porque avançar quando você já está bem posicionado é mais difícil ainda. Então nós avançamos e avançamos bem para a 6ª posição. Explica um acompanhamento das políticas públicas. Nós temos, como você pode observar, a gente teve o primeiro lugar em solidez fiscal, o segundo lugar em infraestrutura, avançamos na eficiência da máquina pública, avançamos na educação, na inovação. Então a gente avançou dos 10 indicadores, a gente avançou em quase todos, a gente alcançou posições boas. Isso se deve a uma equipe que faz o acompanhamento desses indicadores, a gente vai buscando melhorar e a fazer esse acompanhamento. É bom que a gente possa apresentar um estado hoje que é um estado equilibrado, organizado. Eu falei no lançamento, na apresentação, no anúncio, lá no evento, de que para quem está na vida pública tem que gostar das pessoas, tem que gostar de lidar com as pessoas, de resolver problemas das pessoas, das comunidades. E para você melhorar a vida das pessoas, tem que gostar delas. E quando você faz uma gestão fiscal responsável, e eu já sou governador, como você disse, pela 3ª vez. Então, desde o meu primeiro mandato, eu coloquei o Estado para ser nota A em gestão fiscal, pela medição aí da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, nota A é aquele Estado que tem a melhor gestão fiscal, tá certo? Então, nota máxima de gestão fiscal. E desde 2012 até hoje é nota A na gestão fiscal. Então, isso permitiu que a gente tenha dinheiro para poder fazer investimento em infraestrutura, para melhorar a educação. Veja que a gente ganhou agora no IDEB, que foi divulgado na semana passada, quando você junta as escolas tradicionais com as escolas em tempo integral, vinculada ao ensino profissionalizante, o Estado do Espírito Santo na escola pública, no ensino médio, é o primeiro colocado. O ensino fundamental, anos iniciais, o 5º, ensino fundamental, anos finais, o 3º. Então, o Estado avançou na educação, avançou na infraestrutura, menor mortalidade infantil do Brasil. É o estado que tem, junto com Santa Catarina, a maior expectativa de vida do Brasil. Passamos de 80 anos de expectativa de vida, 3ª maior segurança alimentar. E nós somos o estado com a menor taxa de ICMS também, 17%. Muitos estados elevaram suas taxas de ICMS, de Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Nós mantivemos em 17%. Então, com carga tributária baixa, a gente consegue, com responsabilidade, aí tem que ter um acompanhamento do governador diretamente das despesas e receita diariamente para a gente poder dar o passo de acordo com a nossa possibilidade. E nós, assim, temos dívida pública negativa, a gente tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Nós consolidamos ainda um outro instrumento importante para a gestão pública, que é um fundo soberano. Esse fundo, eu uso o dinheiro dos royalties de petróleo, então, que é receita corrente líquida, que eu poderia estar usando em obra, em programas, e o Estado precisa, mas parte desse dinheiro eu constituí um fundo que hoje tem 1 bilhão e 700 milhões de reais, e nós usamos esse fundo soberano, 40% dele é para poupança intergeracional. Então vai ficar lá de 1 bilhão e 700, todo mês aumenta esse valor. 40% disso vai ficando para os próximos gestores e a população decidir para frente o que vai fazer com esse dinheiro. E 60% eu uso para investir em inovação, se associando a empresa de tecnologia, e investir em empresas que estão praticando a transição energética. Então, uso um recurso de uma fonte fóssil de energia para a gente mudar para uma fonte renovável de energia
e a gente dá uma demonstração de que a administração pública pode pensar num prazo médio e longo, e não só ficar vendendo o almoço para comprar o jantar. E tá como certo? é que é feito esse investimento? O Estado entra como sócio nesses empreendimentos? O fundo, O fundo, nós temos dois bancos, temos um banco comercial e temos um banco de desenvolvimento. O banco comercial gerencia a recurso intergeracional, a poupança. O banco de desenvolvimento lança programas. Então, nós lançamos um FIP, uma FIP que nós chamamos, né, para a gente financiar, se associar às empresas de tecnologia. Então, 250 milhões de reais para a gente, de forma minoritária, a gente não participa de gestão de empresa. Uma empresa de tecnologia quer ampliar seus negócios no Estado ou quer ir para o Estado do Espírito Santo, tem que ter sede lá. A gente se associa, aportamos o dinheiro, depois a gente sai do negócio e o dinheiro volta para o fundo. Então, o fundo vai sendo sempre abastecido. Depois, outro método foi aquisição de debêntures, né, para empresas que usam a transição energética. A gente faz uma compra de debêntures da empresa com juros, taxa Selic de 90% a 100% da taxa Selic, então juro subsidiado, para a gente incentivar a empresa a investir na transição energética. Então pode ser através da sociedade, que é FIP, pode ser através da compra de debêntures das empresas, e também agora nós vamos fazer financiamento direto com esse recurso para a gente financiar a transição energética. Então, quem opera isso é o nosso banco de desenvolvimento e nós estamos então usando um instrumento para que a gente não fique dependente do petróleo. Nós não somos hoje dependentes, a gente tem só 5%, 6% da nossa receita que advém do petróleo. Então, nós não ficamos dependentes do petróleo, nós usamos o recurso do petróleo para fazer a transição energética, que é o que o Brasil devia fazer. O Brasil devia segurar parte dos royalties de petróleo, da riqueza, da participação especial que tem, para poder fazer grandes programas de transição energética, né, para financiar grandes programas de transição energética no Brasil, porque você usa um recurso fóssil que não vai deixar de ser usado. Por enquanto, o petróleo vai continuar sendo usado, mas você está usando como quem faz luta sabe que usa a força do adversário para poder fazer um contragolpe, né? Então você usa a energia e o dinheiro, né, de uma fonte suja, né, que polui, para poder financiar, né, uma fonte limpa, e a gente vai sufocando essa fonte suja. É isso que o governo federal também deveria fazer. E o senhor partiu toda a sua explicação a respeito desse fundo e da situação atual do Espírito Santo com base num dos pilares que o senhor é o líder em conteste no Brasil, que é a solidez fiscal. O governo federal, não só o atual, mas os anteriores, tem muita dificuldade em manter as contas dentro do que arrecada. Por que o governo federal tem essa dificuldade e que exemplo o senhor pode dar para o governo federal? Eu acho que o exemplo é da busca, né? Eu sei que o governo federal tem uma dificuldade grande porque uma parte grande do orçamento é direcionado para pagamento da rolagem da dívida, né? Então os juros muito altos, então isso tem um comprometimento, as questões sociais são muito fortes, mas a rolagem da dívida é o principal problema. Então assim, mas um assunto e uma variável dessa está ligada à outra. Se você tem juros altos, você tem que usar mais o seu orçamento para poder fazer a rolagem da dívida. Se você tem juro baixo, você usa menos, mas para ter juro baixo tem que dar demonstração clara de responsabilidade fiscal. Então, o Brasil precisa de resultado, tem que atacar, sim, a eficiência da receita, mas tem que atacar também a despesa, tem que controlar a despesa, é fundamental controlar a despesa, e controlando despesa, assim, para você ter nota, o governo federal exige de nós, para a gente ter CAPAG-A, nota A na gestão fiscal, a gente não pode comprometer mais de 85% da nossa receita corrente líquida com pessoal e custeio, para teoricamente sobrar 15% para investimento em infraestrutura. Então, o governo federal nos controla, mas o governo federal tem que estabelecer um autocontrole. As metas fiscais do governo federal precisam ser perseguidas. Lógico, você pode ter uma pandemia pelo meio, você pode ter uma crise de alguma razão, por algum motivo. Então, isso pode exigir um gasto a mais do governo federal. Mas o governo tem que transmitir para a sociedade que ele está perseguindo um resultado e apresentar resultados a cada ano. Então, mesmo que em 4 anos de um governo você não consiga equilibrar as contas, mas se você perseguir isso, estabelecer como meta e não parar de trabalhar,
nós vamos alcançar. Nós, do Espírito Santo, alcançamos resultados. E a gestão fiscal responsável não é para ficar guardando dinheiro e nem para financiar correntista. É para a gente poder devolver para a sociedade benefício. Então, a cultura de gestão fiscal responsável é fundamental que esteja presente no governo federal. Não é no governo do presidente Lula, não. Assim, a gente já tem historicamente, né, desequilíbrios e o governo tem que ficar emitindo títulos para poder fazer o financiamento das suas necessidades. Então, é bom que a gente possa ter esse nível de responsabilidade. Eu considero que o ministro Haddad está indo bem, né, nessa busca, mas ele precisa, de forma muito concreta, ir pedindo a cada ministério que de fato faça controle das suas despesas. Eu não posso ter no meu estado, né, um crescimento da receita, um crescimento das despesas superior à inflação. Eu preciso ir controlando com despesas de custeio e o governo federal também tem que estabelecer essas metas. E o senhor conversa com alguma frequência com o ministro Haddad, com o presidente Lula, sobre esse tema da solidez fiscal? Não tem diálogo sobre isso. A gente acompanha pela imprensa, se expressa quando tem oportunidade de se expressar, como aqui na solenidade do CLP, né, nas reuniões a gente faz a expressão. O Estado é um exemplo de solidez fiscal. Você vê que solidez fiscal não tem nada a ver com ideologia política. Eu sou do Partido Socialista Brasileiro. Tá certo? Assim, e é o estado com maior solidez fiscal do Brasil, né? É o estado que tem a menor carga tributária do Brasil, é o estado que tem a maior taxa de investimento em infraestrutura do Brasil, percentualmente falando, é o estado que tem as condições econômicas adequadas, a gente tem controle da despesa com o pessoal e é um estado governado por um socialista. Tá certo? Então, responsabilidade fiscal não tem a ver com direita ou com esquerda. Eu vejo aí algumas pessoas do campo liberal, conservador, fazendo essa acusação, né, aos partidos de progressista, de centro-esquerda ou de esquerda. Então, assim, o meu estado hoje é um estado perfeito para quem olha assim, um liberal olhou para o Espírito Santo, assim, não, esse estado aqui é um estado que eu me identifico com ele. Ele vai ver a minha preocupação, a minha posição ideológica é um governador progressista. Tá? Agora, não é você governar buscando esse resultado para que isso fique nos cofres do governo do Estado. Né? Isso tudo tem que se transformar em qualidade de vida para o cidadão. Recentemente o STF suspendeu as emendas, né, as chamadas emenda PIX, as emendas obrigatórias, até que se reformulem regras, sobretudo de transparência a respeito desse dinheiro que é gasto, que é indicado, não que é gasto, mas que é indicado pelo Congresso para prefeituras, estados, etc. Como é que o senhor avaliou essa decisão do STF? Avaliei de forma muito positiva. Nós tivemos no impeachment da presidente Dilma, a dificuldade dela na política, então o Congresso se avançou, né, sobre o orçamento. Com o presidente Michel Temer também, ele enfrentou diversas denúncias envolvendo ele. De novo, o Congresso avançou sobre o orçamento. Com o presidente Bolsonaro, ele terceirizou a política, né, passou para alguns partidos do Centrão. Então, o Congresso também, com isso, avançou. E hoje o Congresso domina grande parte do orçamento de investimento não só de investimento, de custeio também, tá certo? E com repasse de recursos sem muito controle. O Congresso, nós vivemos num sistema presidencialista, né, parecendo que a gente está num sistema parlamentarista, mas sem o Congresso ter toda a responsabilidade pela execução de 50% praticamente do orçamento. Então, a decisão, é difícil mudar isso, a relação poder executivo e poder legislativo. Então, compreendo e compreendi que a posição do Supremo é uma posição que fortalece o princípio do equilíbrio entre as instituições, né? Porque há hoje um desequilíbrio do Congresso. O Congresso executa um orçamento que não é e que não tem a responsabilidade por executar esse orçamento. Então, assim, buscar um equilíbrio nessas relações é importante e quem poderia fazer isso, de fato, era o Supremo. Então, concordo integralmente com a posição do Supremo. Vamos ver, assim, já teve uma reunião, fizeram um ajuste, assim, esse diálogo é um diálogo importante para que todos nós
possamos ter essa compreensão da necessidade dessa harmonia dos poderes, mas também de independência, mas de equilíbrio nas relações institucionais. O senhor se conversa com muita frequência com os outros governadores. Chegou a coletar a opinião deles, a impressão deles a respeito dessa decisão? Pode ser que um ou outro não queira se expressar, mas nas conversas reservadas todos concordam, porque isso tem um efeito dominó, né, sobre os estados e sobre os municípios, né? Você tem hoje diversos estados que já têm emendas impositivas, tá certo? E isso muitas vezes é uma dificuldade para o governador. Tá? Já tem municípios que têm emendas impositivas, então isso não tem controle. Eu vi que o Supremo também, nessa conversa com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo e o Supremo, também se estabeleceu que tem um limite de inflação para crescimento das despesas com emendas, né? Porque, imagina assim, quando eu fui deputado federal, a emenda era R$1 milhão, tá certo? Assim, hoje, um parlamentar pode executar 50, 60, 70, 80 milhões de reais, né? Um senador talvez mais do que isso. Então, é preciso ter um limite de fato. Nós estamos falando agora aqui de controle de despesa, né? É preciso que haja um limite, porque o governo pode emitir título, pode, mas cada vez que emitir título ele alimenta também a inflação. Sim. No Espírito Santo existem emendas impositivas? Não, no Espírito Santo não. O senhor conseguiu bloquear? Não é conseguir bloquear. Nossa conversa do Poder Executivo com o Legislativo, a gente compreende que nós não precisamos dar esse passo, tá? Neste momento. E o senhor tem uma base de apoio bastante sólida, 22 de 30 deputados, correto? Sim, 22, 23, mas tem uma base bastante sólida, tá certo? Assim, na Assembleia, que é também um fator de estabilidade para o Estado. O Estado que tem contas em dia, tem dívida pública negativa, né, fundo soberano, o Estado que tem relações institucionais equilibradas, tá certo? Isso também é uma condição que gera confiança para as pessoas poderem viver lá e fazerem investimentos no nosso Estado. Mais cedo o senhor se encontrou nessa quarta-feira com o ministro Flávio Dino. Vocês chegaram a tratar do tema das emendas? Não, eu só registrei para ele a minha opinião, tá certo, para o Flávio Dino, e fui tratar com ele de assuntos de interesse do Estado que tramita no Supremo Tribunal Federal e manifestar a opinião, a posição do governo do Estado perante esses processos. Mas aproveitei a oportunidade e fiz o registro da minha opinião com relação a esse tema. Até porque o senhor e ele devem ter uma relação já razoavelmente construída, porque foram governadores ao mesmo tempo e na época da pandemia, não é? Sim, os governadores da gestão passada tiveram que se posicionar de forma muito protagonista e os estados ganharam muita importância desses últimos anos, né? Especialmente com relação à Covid, pela posição negacionista do governo federal à época, os governadores tiveram que assumir o controle, o comando e a liderança, né, das ações em cada estado. E a gente tinha frequentemente conversas, mesmo que tenham sido por videoconferência, mas conversas permanentes, né, que nós tivemos e governamos junto com o Flávio Dino. O Flávio Dino se filiou ao partido que eu sou filiado, ao PSB. Então temos bom relacionamento, queremos preservar essa relação até pela capacidade que o Flávio Dino tem, pela postura dele muito republicana com relação aos temas da administração pública. O governo Lula III ele tem um pouco mais de dificuldade na relação dele com o Congresso do que ele teve nas suas duas últimas gestões. Por que o Lula está tendo essa dificuldade em criar uma maioria e de se estabilizar no poder nesse terceiro mandato? Bem, primeiro por causa disso, nós estamos tratando aqui agora das emendas. Segundo porque, vou entrar um pouquinho nisso agora, a sociedade está muito mais difícil, muito mais complexa. A sociedade está complexa, sofisticada, né? Você hoje, e a sociedade e as pessoas têm hoje em suas mãos informações verdadeiras, falsas, né? Fake news e notícias verdadeiras, e tem meio de se comunicar. Não, então tem hoje uma divisão ideológica no país, tá certo? Tem polos que disputam praticamente todos os temas, né? Você vai isentar a carne de tributo, tem uma posição política.
se você vai fazer isso, aquilo, tem... Então os grupos acabam discutindo, debatendo, né, todos os temas e politizando todos os temas, então, e tem da sociedade para dentro do Congresso um patrulhamento. Mesmo que um parlamentar não concorde com um tema, se a sua base se manifestou de uma maneira, ele praticamente se sente meio que na obrigação de se posicionar de acordo com a sua base, tá certo? Então, pelo nível de patrulhamento que existe hoje das pessoas sobre a posição dos parlamentares. Segundo, a pouca capacidade de gestão sobre a base, porque uma base parlamentar ela é formada por ideologia, por identidade, mas também por pragmatismo, por prestígio, né? Se um deputado que ataca o presidente 24 horas por dia, ele tem, assim mesmo, à disposição dele, 70, 80 milhões de reais de execução impositiva. Então, independentemente do relacionamento. Independente do relacionamento. Tá? Ele não precisa ser elegante com o governo, não estou dizendo nem apoiar, ele não precisa nem ser elegante, ele pode chegar na tribuna e, de fato, usar palavras de baixo nível, atacando o presidente, que isso não fará diferença na execução das suas emendas. Então, o nível de gestão sobre a política, né, ela reduziu muito. Você não tem o instrumento de gestão sobre a política, você tem a parte ideológica, né, que quando se identifica com o presidente da República, e você tem a outra parte ideológica quando não se identifica, então esse patrulhamento atrapalha, e você também tem essas emendas executadas de forma impositiva que tira do governo a capacidade de fazer essa gestão. E como é que está a relação do PSB com o governo federal? O PSB tem o vice-presidente da República e tem o ministro Márcio França. Falta espaço ou está de acordo? Está de acordo, está de acordo. A gente, naturalmente, quando houve uma mudança do Márcio, a gente fez um debate dentro do partido com o governo sobre isso, mas está de acordo. Nós estamos felizes com o Márcio no governo, a gente tem um respeito enorme pelo vice-presidente Alckmin, que é ministro do governo Lula. Então, assim, nós estamos tranquilos na relação com o governo. Não temos nada a reivindicar. O que a gente quer é que o Brasil possa, de fato, dar certo e ofertar bom serviço à sociedade brasileira. Falando um pouco do PSB, o PSB começou a discutir uma eventual fusão ou a formação de uma federação com o PDT. Vai sair essa fusão ou federação? Federação. Fusão federação. Não. Federação. Né? O PSB estava, sim, discutindo com o PDT uma federação. A migração do Cid Gomes para o PSB criou um certo afastamento, PSB e PDT, mas, de novo, nós estamos nos aproximando, né? Pelo menos assim, é o nosso desejo de aproximação. Eu defendo, né, se o PDT tiver uma posição positiva, eu defendo que a gente faça uma federação com o PDT. Podemos, além do PDT, podemos buscar outros partidos, né, para poder fazer uma federação. Compreendemos que a regra hoje da federação e a estrutura que se estabeleceu hoje em torno de financiamento público de campanha exige que você tenha força e tenha as condições de buscar resultado, e com a federação a gente acaba tendo mais capacidade de buscar resultados efetivos, especialmente com relação ao parlamento, né? O parlamento define a estrutura partidária, a gente tem que se colocar, se posicionar de forma organizada, e a forma da gente se organizar neste momento é consolidando federações fortes. E agora nas eleições municipais, qual que é a expectativa do PSB? Expectativa positiva, nós estamos com mais de 1.000 candidatos a prefeita. Temos expectativa positiva de elegermos mais prefeitos e prefeitos do que elegemos na eleição anterior. Então o PSB sofreu pela polarização da política em 2022. O PSB não tem uma posição radicalizada nem de um lado nem de outro, então sofreu pela polarização, mas o partido se reenergizou com filiações, como disse aqui do Cid Gomes e de outras filiações, tem perspectiva de crescimento para 2026 e vai ter um bom desempenho agora em 2024.
Governador, a nossa conversa está chegando ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta. Alguns analistas, eu cito Tadeu Barros, o diretor-presidente do CLP, elogiam muito o que eles chamam de uma atual leva privilegiada de governadores no país. O seu nome, obviamente, é citado, eles falam muito sobre esses pilares que têm sido seguidos. A gente não tem visto administrações federais com os mesmos resultados que as administrações estaduais. Em que momento o senhor avalia que os governos federais, os próximos governos federais, vão conseguir estabilizar a situação fiscal, investimentos, toda essa solidez que alguns estados já conseguem exibir? Nas próximas eleições, daqui a 2 eleições, em quanto tempo que isso daí vai irradiar para o governo federal? Eu considero que a chegada do presidente Lula no governo, assim, voltou uma certa normalidade institucional. Voltou voltou uma normalidade institucional. Assim, com normalidade institucional de relações, né, e a gente com o tempo ir corrigindo distorções, como é o caso das emendas, eu considero assim que nos próximos anos, se o presidente Lula cumprir a sua tarefa de ajustar e cumprir as metas, se eles forem exatos na cumprimento das metas fiscais, né, nesse tempo dele de governo, eu tenho plena convicção que se mantiver essa cultura da responsabilidade, o próximo presidente da República, que pode ser o presidente Lula, pode ser qualquer outra pessoa, né, mantido isso, vai chegar, né, em mais 4 ou 5 anos numa posição de equilíbrio das contas do país. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista, em nome do jornal digital Poder 360. Eu agradeço ao governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos vocês. E agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 21 de agosto de 2024. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.